Olá, senhoras, olá, senhores, salve a todos com a paz de Cristo. Peço que você se inscreva, curta no meu humilde canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. O advogado de Bolsonaro dá sua versão, fala sobre Mauro Cid, fala sobre um site. Eu falei isso ontem aqui no canal, que um site publicou que se caso Mauro Cid fosse solto, ele seria abatido, vamos dizer assim, né? Tem coisa que a gente nem pode falar aqui. Corria muito risco se ele fosse solto e também na prisão. O advogado de Bolsonaro, então, se manifesta, fala sobre isso, fala de investigação contra a esse jornalista e se ele sabe alguma coisa, né? Porque ele postou, ele tem que saber, né, pessoal? Como é que eu vou postar que uma pessoa está correndo risco sem eu ter uma fonte, sem saber? Então, é preciso ter cautela. A pessoa tem família, pessoal, né? O Cid não, quem está preso quer sair. E aí o cara vai sair como? O cara tem filhos, tem esposa. Saber que lá fora alguém quer, sei lá, atentar contra a sua vida, vamos dizer, foi isso que o site falou. E o advogado de Bolsonaro, ele diz aqui, é o Fábio Van Garten, né? É o nome dele. Veja só a polêmica que está dando isso, né? Não é fake news, pessoal. A história é verídica. Fábio Van Garten pede que investigue, pessoal, o jornalista sobre provável abatimento ali de Mauro Cid. O jornalista lembra que basta o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro confirmar apenas uma das acusações para que ele vá preso. Ou seja, Bolsonaro, né? Que estão falando que o Mauro Cid, ele ofereceu delação sobre cartão, joias e a minuta. Só que ninguém sabe, ninguém viu, pessoal. Isso são suposições de Globo, etc. e tal. Veja bem, Fábio Van Garten, advogado de Bolsonaro, se incomodou com o texto de Ricardo Noblat, colunista do site Metrópolis. Você conhece o site Metrópolis? Essas matérias estão lá sobre uma provável tentativa de assassinato de Mauro Cid. Vanguard publicou em sua conta no Twitter uma cópia da manchete do texto que diz, abro aspas, se for solto antes de delatar, Mauro Cid corre risco de ser assassinado, fecho aspas. Aí ele escreve bem assim, tá aí, pessoal, Fábio Vanguard, pode procurar que tá postado aí, eu tenho aqui a postagem dele. Quem possa interessar, ele diz, faça um apelo urgente, em caixa alta, para as autoridades competentes, apurem com o máximo rigor a referida possibilidade de atentar contra a vida do Cid. Às vezes, o jornalista tem informações que outros não possuem. Faz-se necessário esclarecer de imediato, comentou o advogado. Veja, e ele postou, né? Ele postou realmente isso, né? O texto do jornalista afirma que, olha só, onde está hoje, eu abri aspas, hein? O ajudante de ordem de Bolsonaro está seguro. Caso seja solto antes de delatar, sua vida correrá perigo. Segundo ouvi de um ministro de Estado sinceramente preocupado com a situação de Mauro Cid. O tenente-coronel é dono de segredos que Bolsonaro gostaria que fossem sepultados, escreveu o tal jornalista do Metrópolis. A seguir, o jornalista cita o próprio advogado, Vanguard. Abro aspas, não é o que dizem os auxiliares mais próximos de Bolsonaro.
o advogado Fábio Van Garten, que representa Bolsonaro, teve a desfaçatez de afirmar, abro aspas de novo, não há absolutamente nada que o tenente-coronel possa delatar que os relacione com Bolsonaro, fecho aspas. É mesmo? Então, por que a pressão para que ele se cale? Mauro Cid, veja bem, simplesmente se propõe a falar sem filtros sobre as tentativas abordadas de golpe militar, a falsificação de atestado de vacina e a questão das joias. Aqui o jornalista fala, né? O jornalista ainda, ele diz, lembra ainda que basta um desses tópicos citados acima para condenar Bolsonaro e remetê-lo à prisão. O advogado, por sua vez, César Bittencourt, que representa o CID, procuraram aqui na última quarta-feira o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, falando aqui sobre delação, né? Estão dizendo aqui, mas até agora não foi ainda aceito. Isso é uma conversa que está por aí, né, pessoal? Veja bem, pessoal, que coisa interessante. Veja que o advogado de Bolsonaro, ele, em momento nenhum, fala que o jornalista está mentindo sobre o Cid correr risco de vida. Ele não desmente o jornalista nesse quesito. E ele vai mais além. Ele pede que a polícia investigue esse jornalista. Por quê? O jornalista, muitas vezes, ele sabe de coisas que a própria polícia não sabe. Inclusive eu não sou jornalista, sou advogado. Chega mensagem para mim o tempo inteiro aqui, porque nós temos esse canal. Doutor, fala isso, fala aquilo. Imagina a pessoa que tem um site, que vai escrevendo lá um monte de coisa, né? Então, pessoal, veja bem. O advogado de Bolsonaro se preocupa que quem levantou essa possibilidade de atentado foi esse jornalista. E que fala que o Cid preso está seguro. Agora, se soltar ele, possivelmente vão atentar contra a vida dele. Mas ele não fala se é a esquerda, se é alguma direita que está com raiva dele porque saiu essa conversa de delatar. É possível, pessoal, é possível. Esses sites, televisão, entra na mente da pessoa e fala assim, o Cid vai delatar, o Cid vai colocar Bolsonaro na cadeia. Aí vai um cara, às vezes, de direita meio bravo, fala, então eu vou. Entra na mente da pessoa, mas eu quero te dizer, pessoal, não existe até o momento nada confirmado. O que existe sites que ficam colocando essas matérias sensacionalistas para você clicar. E muita gente acaba acreditando. As pessoas colocam tic-tac, Bolsonaro preso, não sei o que, papapá, um monte de coisa. Mas a revista Veja já passou vergonha, a Globo um monte de vezes. Eu não vou cair nessa armadilha. Quando isso, se for acontecer, nós vamos falar sim, sem problema nenhum. Agora, eu não vou fazer previsibilidade para o futuro. O futuro a Deus pertence. E agora vamos ver se a polícia, que o Dino, ele coloca a Polícia Federal em cada esquina, vamos dizer, né? Aqui, ali, papapá, papapá. Vamos ver se o Flávio Dino agora vai mandar investigar, né, esse jornalista. Não é nem mandar investigar, é coletar o depoimento dele. Porque o jornalista, pessoal, ele, assim como eu, o cliente me fala uma coisa, agora, quando uma pessoa está correndo risco, ele tem o dever de entregar para as autoridades. E aí eu pergunto a você aqui agora, será que o
a polícia, comandada por Flávio Dino, ou até mesmo a Polícia Civil, né? Como ele não tem foro, seria a Polícia Civil, mas está tudo bagunçado, isso não sei. Quem deveria estar no Supremo não está, é tudo ao contrário. Seja qualquer um, seja a Polícia Científica, a Polícia Civil ou a Polícia Federal, que investigue, né, colha o depoimento desse jornalista para que ele possa, talvez ali, falar de alguma coisa que ele saiba, pessoal, para tirar de vez aí essa possibilidade do Mauro Cid sofrer um atentado, até mesmo na prisão. A gente não sabe, pessoal, a cabeça do ser humano é complicada, né? A cabeça do ser humano é complicado, pessoal. A Bíblia fala que maldito o homem que confia no outro, mas ele está seguro na prisão. Será que está seguro? Não sei, não faço a mínima ideia. Ah, doutor, eu confio na polícia. Ah, é? Ah, é? Tá bom. Não estou falando aqui de toda a polícia, assim como na minha classe, mas olha que matéria horrível que saiu ontem aí na mídia. Uma família, a polícia rodoviária pede para parar, antes do carro parar, o que que o policial faz? Dispara 3 vezes e acerta uma menina de 3 anos dentro do carro. Tá lá, os policiais afastados, falando ainda da polícia rodoviária, colocaram o homem dentro do compartilhamento e soltaram o gás ali para que ele viesse a óbito. Estou falando os casos mais conhecidos, né? E os que a gente não sabe? Cadê o Amarildo? Então, a gente tem que ver que, hoje em dia, pessoal, é claro que existe pessoas muito sérias na polícia, mas a polícia, ultimamente, vem cometendo muitos excessos, né? Muitos excessos. E a gente precisa saber dosar isso aí, tá? E muito bem dosado, né? Porque não é achar que todo mundo é bandido. Existe sim o bandido, então tem que saber diferenciar. Então, o que eu quero dizer? A polícia ela tem que investigar urgentemente essa possibilidade de atentado contra a vida do Mauro Cid. Espero, então, que a polícia seja, qualquer polícia, que investigue, chame esse jornalista para conversar, porque o que ele está falando é muito grave, muito sério. Então, que ele possa, então, dizer o rumo para que as investigações caminhem. E que Deus proteja o Mauro Cid, que eu não queria estar na pele dele. Imagina o tanto de pressão que este homem está sofrendo na prisão. Já basta a saudade da família, impossibilitado de ter acesso a qualquer familiar. Somente o advogado, doutor César Bittencourt, é que pode ir até ele. Moraes proibiu qualquer tipo de comunicação do Cid com a sua esposa, seus filhos e seu pai, né? Então, a pressão psicológica é muito grande. Essa história de delação, ela já veio, já voltou, já veio, já voltou. Então, eu prefiro aqui ficar com meus pezinhos no chão. Se a hora que acontecer, se acontecer, a gente vai falar também. E do outro lado, se o Cid delatar Bolsonaro, vamos dizer assim, nós vamos mostrar a delação de Cid, e do outro lado nós vamos mostrar também ali a resposta do próprio Bolsonaro, do advogado dele, que é o Fábio. Nós temos que mostrar os dois lados da coisa. O Cid delatou, aí Bolsonaro vai falar aqui, nós vamos colocar aqui o depoimento, se é que tem, a delação do Cid e de Bolsonaro. Você que vai julgar se você acredita ou não. Esse é um trabalho, pessoal, imparcial. Eu não vou aqui mostrar só a delação do Cid, eu não vou mostrar só a de Bolsonaro, eu vou mostrar os dois, que com certeza vai ter sim a resposta.
Agora, como ter uma resposta, pessoal? O próprio Fábio falou que não tem nada para delatar. Como nós vamos dar uma resposta naquilo que sequer foi feito? É como você pegar o remédio e passar antes da ferida. Uma coisa de cada vez. Primeiro é a ferida, depois vem o remédio. Toda a história, eu como advogado sei muito bem, toda a história existe duas versões. O problema das pessoas, isso acontece com você, comigo, é você ouvir apenas uma versão. Nós cometemos esse erro, pessoal, todo dia, toda hora. Por isso que o juiz ouve as duas partes, depois ouve de novo. Fulano brigou com ciclano, aí você vai lá, ouve um. Ela conta a história dela. E você acredita. Qualquer palavrinha que ela aumentar lá, pronto, você fica com raiva da outra. Mas você vai ouvir a outra? Esse é o erro nosso. Nós temos que ouvir as duas partes e talvez até fazer a cariação, como vai acontecer aí com a Zambelli, com o Hack, com o G. Dias, em Penteado lá, né? Porque nós temos que analisar isso na nossa vida. Muitas vezes a gente fica com raiva da outra pessoa pelaquilo que ela falou da outra. Você fica com raiva sem nem conhecer, sem nem conversar. Mas será que tudo que ela está falando é verdade? Eu falei isso sobre as imagens lá de Roma, do ministro Alexandre de Moraes. Veja, na hora dessa confusão, Moraes não estava perto. Ele estava lá na sala VIP. E aí eu deixei essa dúvida no ar. Será que o filho do Moraes falou a verdade para o pai? Será? E ele vai fazer o pai passar vergonha agora, que vai liberar as imagens agora, né? Segunda-feira. Será que ele falou a verdade? Tá vendo? Então, é preciso, pessoal, olhar os dois lados da coisa. Eu vejo muita gente aí falando, o ministro fez... Tá, mas não foi diretamente com o ministro o tempo inteiro. Veja que houve um momento em que o filho estava ali, só que as pessoas sequer sabiam que era filho do ministro. Então, o Moraes está confiando na palavra do filho. Isso poderá ser verdade do filho ou mentira, porque não tem áudio. Chamaram de ladrão, mas não tem áudio. E aí? Vai provar como? Deu para vocês entenderem? Então, pessoal, é preciso ter muita cautela naquilo que as pessoas falam, deixam de falar, acusando as pessoas sem prova. Jamais. No direito eu aprendi que muitas vezes a verdade é mais cabulosa do que a ficção. E eu só trabalho com provas. Disse, não disse, para mim não passa de fofoca. Fofoca. Trabalhamos com seriedade, com respeito às famílias. Imagina eu chegar aqui e falar assim, se o Cid pisar na rua, ele tá morto. Já pensou? Já pensou? Aí o cara tá lá. Aí o cara vai lá, a família me assiste, a filha me assiste, entra em desespero. Já pensou? Nosso canal, pessoal, é assistido pelo Brasil e o mundo inteiro. Ontem, eu gravei aqui um vídeo, fiz uma live falando do Salomão, cantor gospel que o Moraes mandou prender. Logo em seguida, ele me mandou uma mensagem no Instagram. O Salomão, cantor gospel. Ele está no Paraguai, salvo engano, né? Pois é, assistiu nós de lá. Eu não tenho contato com este rapaz. Nunca conversei com ele, mas ele assistiu nós lá. Para você ter uma ideia, a dimensão disso. Então, nós temos que ter responsabilidade aqui. Já pensou? Se eu tivesse falado alguma mentira, ele teria me desmentido. Mas eu não falei mentira. Tudo que eu falei é dentro da lei, né? Falar em lei do jeito que nós estamos vivendo é até difícil, porque tudo está de cabeça para baixo. Curta, compartilha, se inscreve no meu humilde canal, pessoal. Poucas pessoas estão se inscrevendo. Se inscreve, vale a pena você se inscrever, vale a pena você apertar o sininho, vale a pena você dar um joinha, vale a pena você indicar para os seus amigos, jogar no grupo, nos grupos aí, tá? Eu autorizo. Forte abraço.